Atendendo milhares de pedidos, hoje eu vou mostrar para vocês como eu configuro meu gráfico. Na verdade, eu hesitei muito em fazer esse vídeo, são técnicas extremamente secretas que eu desenvolvi ao longo de 6 anos, mas decidi passar para vocês. Brincadeira, pessoal, brincadeiras à parte, vocês vão ver o quão simples que é a minha configuração gráfica na qual eu faço meus estudos. Vou fazer uma parte aqui, quando eu comecei a estudar análise técnica, eu ouvia analistas técnicos mais experientes que falava assim, ó pessoal, no final vocês vão ver que o simples é que funciona. E para mim foi realmente isso. No começo eu queria trabalhar com vários tipos de indicadores, ferramentas, e aquilo mais poluía o meu gráfico e isso atrapalhava a minha leitura do que ajudava. Entretanto, não é errado, tem muitos analistas que usam vários indicadores e se sentem confortável com isso, então não é o certo ou errado. É o que funciona para você, o que vai te ajudar a ler melhor o gráfico. Para mim, com o tempo foi isso. Quanto mais limpo o gráfico, melhor para mim poder enxergar ali os sinais, as regiões gráficas. Então, foi isso que funcionou mesmo. No final, para mim, o simples é que está funcionando. E um exemplo que tem aqui, se você vir no Profit, vocês vão ver quantas ferramentas tem, quantos indicadores tem. Tem 37 osciladores, tem 20 ferramentas de tape reading, tem 9 indicadores de volume, tem 16 indicadores de volatilidade, 34 tendência e 115 entre outros. Então, tem inúmeros indicadores. Mas para mim foi o que funcionou, foi isso aqui, ó. Eu uso 3 média móvel. Antes de falar ali essas configurações, um dos motivos que eu também decidi mostrar para vocês aqui meu gráfico, porque horas, e quem vai acompanhar o canal, horas vai ver meu gráfico um pouco mais limpo, né, apenas com as 3 médias, hora vai ver o gráfico com essas linhas horizontais aqui que eu chamo de frequência de mercado, que eu uso para medir a frequência. Então, principalmente quem vai acompanhar o canal, nos vídeos semanais que a gente vai fazer do Ibov ou das ações, que a gente vai fazer mais esse estudo de volatilidade semanalmente, então vai ver principalmente esse tipo de gráfico aqui com essa configuração. Mas vamos lá, então passando o que eu uso no meu gráfico. 3 médias móveis, né, todas elas exponenciais, uma de 9 períodos, uma de 21 períodos e uma de 72 períodos. Né? Então uma média móvel rápida, uma pouco mais lenta e uma bem mais lenta. Eu uso as médias que me ajudam a identificar a tendência, por exemplo aqui ITSA4 e Itaúsa, você pode ver claramente que as médias nos mostram aqui uma tendência de alta. E outra, também a média funciona como região de suporte. O preço, quando vem para uma região de média, ele pode funcionar como uma região de suporte. Como aconteceu também aqui em Itaúsa. Ela chegou nessa região de média aqui no semanal de 21 períodos e ela sentiu a região como suporte. Também tem, né, com relação ali ao contexto, como também um fundo prévio, mas as médias então nos ajudam a identificar a tendência e também serve para a gente ter como uma referência de suporte. Claro, sempre analisando o ativo num contexto mais amplo, né? Então, elas nos auxiliam também nessa forma. Perfeito? E com relação aos canais horizontais aqui, que é a frequência de mercado, como é que eu coloco isso? Vamos pegar aqui. Para a gente traçar essas frequências, que vai nos ajudar a identificar as regiões de suporte e resistência, as amplitudes do preço, então, a gente pega essa ferramenta de canal aqui do Profit e você traça uma região de suporte. Pode ser um fundo ou 2 fundos. Vamos pegar então essa região aqui de fundo prévio e depois a gente eleva até uma região de resistência. Então eu peguei essa região que é suporte, são esses fundos, e peguei essa região de topo que é resistência, certo? Aí eu coloco mais um desenho aqui dentro, eu venho, clico aqui em aparência e coloco uma linha central, que vai ser o ponto mediano, que também vai nos ajudar a encontrar regiões de suporte e resistência. Porque quando o preço fica nessa amplitude, nessa frequência de valor, ele às vezes pode retroagir até essa região mediana, que ora pode ser uma região de suporte, ora pode ser de resistência. Então, por exemplo, ele saiu daqui, chegou nessa
linha superior da frequência voltou a cair, voltou para a região aqui da linha inferior, voltou a subir, voltou a cair, subiu. Depois a gente pode ir medindo a frequência, duplicando esse canal. Então eu jogo ele para cima. Você pode ver claramente aqui que ele funciona de forma muito interessante para medir essas regiões. Então quando ele fez esse movimento aqui, ele chegou até essa linha mediana, esse segundo canal, voltou a cair, voltou a subir, sentiu novamente, voltou a cair até esse ponto. Enfim, vocês podem acompanhar aqui a gente subindo esses canais, ele vai dando de forma até que precisa essas regiões de suporte e resistência. Então, quando eu chego aqui, caiu, chegou aqui, subiu, subiu mais um para cima, também vocês vão ver. Ó, chega aqui na região mediana, cai. Então essas regiões, a linha inferior, mediana e superior, nos indicam regiões gráficas onde que pode ter uma resistência ou suporte. E isso eu uso não para fazer operação, mas uso como um auxílio para identificar as regiões de contexto de compra ou de venda, certo? Então basicamente é isso. E como é que coloca isso no gráfico? Você vem, se você usa o Profit Pro, você vem, clica com o botão direito em cima do gráfico, vem indicadores. O minha já está aqui, mas você pode colocar média móvel. Você vai ver onde que você quer inserir, eu quero inserir no gráfico, então seleciona o gráfico e clica em inserir. Coloca o período que você quer trabalhar, esse aqui não precisa colocar não, dá OK, e a média está lá, que é essa aqui. É só mudar a cor, você pode dar 2 cliques nela, e vir para as propriedades, ou você pode apenas dar um clique e vir aqui nessa parte de cima. Manda 2 cliques, seleciona, dá 2 cliques, colocamos ela como exponencial, não precisa colocar deslocamento. A cor, vamos colocar uma cor verde limão, valores de fechamento, e aqui também não mexo, deixa como está, deu um OK. Então nós temos a média de períodos. Muito fácil de colocar. E com relação ao canal, como eu mostrei, você vai pegar o canal, que é essa ferramenta aqui de canal, vai achar um ponto de suporte e depois um ponto de resistência, clica nessa amplitude, vem aqui, tem propriedades, eu clico 2 vezes aqui, clica em aparência, linha central, muda a cor, fica mais fácil, e você já tem os pontos de amplitude aqui dessa ferramenta de canal, ou de frequência de mercado, como você quiser chamar, certo? E daí você vai duplicando. Pessoal, basicamente então, minha configuração é bem simples, né? É isso que eu uso no meu dia a dia, e para mim o que me ajuda a ter uma melhor visualização dos pontos gráficos no qual eu faço minhas análises. Se você gosta de conteúdos como esse, ou que falam sobre investimento de forma geral, considere se inscrever no canal para receber mais vídeos, né, ao longo dos dias. Não esqueça de deixar aquele like, ajuda muito. Feito. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.